Você já ouviu falar de João Prestes Filho? Um simples lavrador da pequena Araçariguama, interior de São Paulo, que em 1946 viveu um dos casos mais assustadores e inexplicáveis da história do Brasil. O que aconteceu com ele naquela noite parece ter saído de um filme de ficção científica, mas está documentado como real. João foi encontrado com o corpo parcialmente derretido, em condições tão bizarras que médicos e investigadores não conseguiram explicar. E o mais aterrador, não havia fogo, não havia fumaça, não havia nada que justificasse aquilo. O que restou foi o silêncio. E um mistério que ecoa até hoje. Prepare-se para conhecer o caso João Prestes. Um relato tão perturbador que vai fazer você pensar duas vezes antes de olhar para o céu à noite. João era um homem comum, trabalhador, respeitado pela comunidade. Vivia de forma simples, com sua esposa e filhos. No dia 4 de março de 1946, ele foi pescar com amigos e, como sempre fazia, retornou para casa ao entardecer. Mas dessa vez, algo estava diferente. Testemunhas afirmam que, ao chegar em casa, João estava em pânico, afirmando que uma luz muito forte havia descido do céu e o atingido. Ele dizia que sentia o corpo queimar por dentro, mas não havia chamas, nem marcas de queimadura como as que conhecemos. A esposa, desesperada, chamou vizinhos e correu por socorro. E o que todos presenciaram foi algo que parecia impossível. João estava consciente, falava com clareza, mas seu corpo estava se desintegrando. A pele de seus braços, pernas e costas parecia ter derretido como ser exposta ao fogo. Partes da carne estavam expostas, mas sem sangue escorrendo. Os ossos apareciam em áreas onde a pele simplesmente havia desaparecido. E apesar disso tudo, João sentia dor, mas conseguia descrever o que havia acontecido. Ele dizia que uma luz desceu do céu em alta velocidade, silenciosa, e o envolveu por alguns segundos. Em seguida, tudo escureceu, e quando voltou a si, já estava com a sensação de estar cozinhando por dentro. A polícia foi acionada e médicos da cidade vizinha chegaram para tentar entender o que estava ocorrendo. Ao examinarem João, ficaram chocados. Não havia sinais de radiação, não havia sinais de queimaduras químicas, e o mais estranho, o cabelo e as roupas estavam intactos. Como poderia o corpo estar derretendo sem que as roupas sequer estivessem chamuscadas? Um dos médicos, ainda sem acreditar no que via, anotou em seu relatório: corpo apresenta lesões internas em estado de necrose acelerada, sem causa aparente. João morreu horas depois, ainda lúcido, pedindo que sua esposa não deixasse seus filhos sozinhos. Suas últimas palavras foram: foi a luz. A luz me pegou. O caso ganhou repercussão nacional. Jornais noticiaram com espanto o que chamaram de morte extraterrestre. Ufólogos da época começaram a investigar e encontraram relatos similares no México, Argentina e nos Estados Unidos, todos envolvendo uma luz silenciosa que atacava pessoas e causava efeitos físicos extremos. A Força Aérea Brasileira chegou a abrir um inquérito, mas o caso foi arquivado sem conclusões oficiais. Até hoje, os documentos estão classificados como sem explicação científica. A família de João nunca conseguiu entender o que houve, e os moradores da região evitam comentar o caso. Muitos acreditam que o que aconteceu foi obra de seres de outro mundo. Mas o que torna essa história ainda mais aterradora é o que passou a acontecer nas semanas seguintes. Testemunhas afirmaram ver luzes semelhantes à descrita por João, sobrevoando as plantações à noite. Cães latiam descontroladamente, e algumas pessoas chegaram a relatar paralisia temporária ao cruzarem o mesmo caminho por onde João havia passado naquela noite. Um morador chegou a afirmar que viu um vulto metálico descer próximo ao rio e desaparecer entre as árvores. A polícia local, pressionada,
Decidiu patrulhar a área por semanas, mas não encontrou nada. Apenas o silêncio e a sensação de estar sendo observado. Hoje, quase 80 anos depois, o caso de João Prestes ainda é debatido entre ufólogos, cientistas e curiosos do paranormal. Muitos acreditam que ele foi vítima de um teste tecnológico de origem desconhecida, menos talvez extraterrestre. Outros dizem que foi um fenômeno natural ainda não identificado, como um tipo raro de plasma atmosférico. Mas nenhuma dessas teorias consegue explicar por que o corpo de João derreteu por dentro, enquanto suas roupas permaneceram intactas. Nenhuma delas explica o olhar de terror que ele tinha quando chegou em casa. Nenhuma teoria conforta os filhos que cresceram sem o pai, ou a esposa que viu o homem que amava morrer de forma tão horrível. E talvez essa seja a parte mais assustadora, não saber. A cada dia, o céu guarda seus próprios mistérios. O caso de João Prestes é um lembrete sombrio de que estamos expostos ao desconhecido e que, às vezes, esse desconhecido decide nos tocar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu à noite e ver uma luz se movendo lentamente, apenas lembre-se do que aconteceu em Araçariguama. Lembre-se de João e pense bem antes de continuar encarando aquela luz. Ela pode estar olhando de volta e pode não gostar do que vê.